Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos, meditando novamente nas Escrituras, dando sequência à nossa leitura no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 22 ao 42. Você é meu convidado, minha convidada, para fazermos essa leitura logo após a nossa vinheta. Então, hoje nós vamos fazer aqui no canal uma singela homenagem ao nosso irmão que partiu, Cid Moreira, que deixou gravado a Bíblia Sagrada com a sua voz marcante. Ouça a passagem e logo mais nos veremos para então meditarmos sobre essa passagem. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se juntou em volta dele. Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. E ele disse: Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo. Mas porque ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus? Na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses. Sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que o meu Pai manda, não creiam em mim. Mas, se eu faço, e vocês não creem em mim, então creiam, pelo menos nas coisas que faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. A essa altura tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão, foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo que ele disse sobre Jesus é verdade.
E naquele lugar muita gente creu em Jesus. Então, irmãos, nossa meditação ocorre durante uma festa da dedicação em Jerusalém. Jesus caminhava pelo templo e foi abordado então por seus líderes, seus cuidadores do templo, aonde ele foi indagado sobre a sua identidade. Pediram para que ele chegasse e se confessasse: realmente você é o Cristo, você é o Messias, como os outros estão falando, a multidão está falando, estão falando que você falou. E aí, quem você fala que você é? E o contexto nos revela total incredulidade entre os judeus, que mesmo vendo as obras de Jesus, continuaram a não querer crer nele e as suas promessas que ele oferece. Então, por mais que os homens já estiveram com Jesus no templo, viram o cego sendo curado, o coxo, interrogaram aqueles homens pegaram e falaram abertamente que foi Jesus quem fez aquela obra, aqueles milagres. Aqueles homens novamente pegaram e questionaram a Jesus novamente: você é filho de Deus? Você é Jesus? Quem de fato você é? Porque aqueles homens estavam não querendo adorá-lo ou reconhecê-lo como o Messias, o Salvador, mas procuravam pegá-lo e condená-lo, julgá-lo e tirar sua credibilidade sobre o povo. Então, ele pegava e queriam, de alguma forma, condenar Jesus com as próprias palavras de Jesus. Mas eles esqueceram que Jesus era o próprio Deus. A incredulidade daqueles homens, os judeus, mesmo vendo sinais, milagres que Jesus fazia constantemente, seus corações continuavam endurecidos. Hoje nós temos a Bíblia escrita, nós temos os relatos dos apóstolos, dos que andaram com Jesus. Até mesmo de Paulo, que veio posteriormente a ele, confessando que Jesus era o de fato Filho de Deus, a qual ele perseguiu erroneamente, e agora ele se encontra como um devedor, alguém que precisava se reconciliar com Jesus, anunciando então a sua morte e ressurreição e uma novidade de vida. E Paulo então gastou a sua vida toda pregando e anunciando e abrindo igrejas para que o reino dos céus fosse proclamado. E se hoje eu e você temos a Bíblia, muito se tem pelo esforço de Paulo e daqueles irmãos. E nós precisamos valorizar isso. Então, quando nós ouvimos falar de Jesus, temos um manual e nós questionamos a sua existência ou não, sem ler a Bíblia, como nos tornamos então igual a esses homens religiosos? Ouvimos falar de um Deus, cremos que ele é poderoso, mas não o conhecemos. E quando temos a oportunidade de conhecer esse Deus através de Jesus, o rejeitamos, endurecemos nossos corações, não cremos porque Jesus se manifesta de uma forma que eu acho que não é adequada, que Jesus precisa ter um padrão que acredito que seja o que eu interpreto como correto. Então, quando Jesus cura no sábado e eu sou guardador do sábado, Jesus não presta. Jesus é um agitador. Quando Jesus pega e passa por um caminho e cura um cego, cuspindo na terra, fazendo lodo, abrindo seus olhos, não pode, porque eu não autorizei Jesus curar. Eu não criei um manual para que isso ocorresse. É o que hoje nós temos em nossas igrejas. Regras humanas.
É fato isso. Assista esse vídeo e você vai entender o que eu estou falando. Então a lógica da religião é agradar a divindade para ela me dar o que eu quero. A lógica do evangelho, em Cristo eu já tenho o que eu quero e o que eu preciso. Ele me transforma e eu sou uma nova criatura. Então a religião invadiu o cristianismo. Jesus não morreu para fundar o cristianismo. Ele morreu para tornar o homem nova criatura, uma nova humanidade, para um novo mundo redimido de um novo reino, não numa religião. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu uma nova religião. Não, ele veio em carne para ser gente com a gente e nos ensinar a ser gente de Deus. Então esse sincretismo faz com que o cristão hoje, ele não faz o que ele faz por transformação. Isso aqui virou uma regra. Então você cumpre um ordenamento e ele diz, se você não fizer isso, Deus te castiga. Então, de alguma forma, perverteu-se ao longo das eras o fluxo correto do que é evangelho. O evangelho não tem a ver com pode e não pode. O evangelho tem a ver com quero e não quero. Eu sou uma nova criatura. Eu nem quero aquilo. Poder eu até posso. Aliás, eu tudo posso. Tudo é lícito, né? Tudo me é lícito, mas eu sei que não me convém. Então o evangelho é muito mais sobre uma maturidade de consciência de quem tem raízes em Cristo do que um policiamento de comportamento. Então nós agora podemos perceber que eles pedem que Jesus se declare Messias como se todos os sinais que Jesus demonstrou não fossem suficientes. Jesus afirma, então, o óbvio, que as suas obras testificam de quem ele é. Se nós olhamos aqui, João 10, versículo 25, onde Jesus afirma dessa forma: eu lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Jesus já falou, olha, vocês viram os sinais, vocês querem o que mais? Se eu falar que eu sou Deus, que eu sou Jesus, que eu sou o Messias, não vai fazer diferença. Mas, porque vocês não creem, vocês querem arrumar picuinha, vocês querem arrumar confusão, vocês não querem saber de fato para vocês crer, vir adorar, vir exaltar, vir me cultuar. Nós vemos isso nas histórias do mundo de hoje, onde muitos querem reescrever, muitos querem reeditar, porque não querem ser confrontados com seus pecados. Então massageiam o seu ego e acham que Deus tem que fazer a mesma coisa. Não, Deus tem que reconhecer que eu sou o máximo. Se não fosse eu nessa terra, o evangelho teria sido acabado. É o que nós vemos em muitas igrejas que se dizem cristãs. A Assembleia de Deus mesmo colocou a estátua do seu fundador na porta da igreja, como na época de Moisés, colocaram o bezerro de ouro para ser adorado. Homens de Deus têm que ser valorizados, que nem Paulo, que nem Silas, que nem... nós estudamos agora, pouco recentemente, sobre a Reforma Protestante, Lutero e o Calvino e tantos outros. Mas nenhum deles querem a glória para si, estátuas para si. Eles querem que Deus seja exaltado através do seu esforço, da sua dedicação em reconhecer e levar o evangelho adiante. Mas hoje, por causa da nossa religiosidade, do nosso farisaísmo e da nossa incredulidade, nós queremos impor aos homens a adoração e esquecemos desse Deus. A consequência da incredulidade é a separação das promessas de Deus. O fato dos judeus não crerem em Jesus afasta das promessas e do cuidado de Jesus. Eu tenho na minha mão a decisão, eu creio ou não creio em Jesus. Mas o fato de eu crer me leva a experimentar da graça, da misericórdia, da fidelidade e de todos os benefícios que a Escritura me traz.
E o fato de eu não crer e de eu não acreditar me faz então manter distância desse Deus e não aproveitar, não usufruir da graça, da misericórdia e da bondade desse Deus. Mas o que nós vemos hoje é um povo que quer usufruir das bênçãos de Deus, das bênçãos sem medida da presença de Deus, sem querer obedecê-lo. Querendo colocar Deus entre a parede, encostado na parede, e dizer: olha, Deus, eu sou agora o seu Senhor, você me obedece. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Eu escrevo a Bíblia, Jesus aparece, agora eu tenho que atender 3 desejos meus. É isso que a religião tem feito com muitos de nós, homens, na nossa geração, nos tornando religiosos compulsivos e não servos adoradores. Agora vamos falar as bem-aventuranças daqueles que creem. Em contraste à incredulidade de alguns, Jesus apresenta promessas preciosas para aqueles que creem nele. Olhando o versículo 27 e 28 do capítulo 10, onde diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minhas mãos. Promessa de Deus. Ninguém pode tirá-la de mim, porque elas conhecem a minha voz. Eu chamo, elas vêm. E se são ovelhas do meu rebanho, eu as cuido delas. Jesus afirma sobre o seu compromisso de cuidar daqueles que creem nele. Jesus reafirma sua unidade com Deus quando nós olhamos o versículo 30, onde ele diz assim: eu e o Pai somos uma unidade. Não que Deus rejeitou Jesus, mandou ele aqui para a terra e largou ele ao vento. Não. Jesus reafirma: olha, eu vim cumprir o propósito e a vontade do meu Pai aqui, que é me entregar para pagar a dívida do seu pecado, do seu erro, de se rebelar contra Deus lá no Éden. Mas eu e Deus ainda somos um, eu e o Pai somos um ainda. Indiferente disso, se eu vou ser aqui humilhado, massacrado, judiado, açoitado, cuspido, negado, não, eu continuo sendo um em Deus. Eu e o Pai somos um. Essa unidade é a garantia de que as promessas de Jesus são cumpridas com autoridade divina e que reforça a fé, a esperança dos que neles creem. Imagina se Jesus chegasse e falasse: não, olha, eu e Deus tivemos uma briga lá em cima, discutimos, eu venho aqui tirar umas férias aqui na terra, daqui a pouco estou de volta. Era tudo que talvez o inferno inteiro quisesse ouvir. Talvez nós, os seres humanos, quiséssemos ouvir, porque talvez quando eu lesse a Bíblia, ela não ia me confrontar do meu pecado, do meu erro, não ia falar que eu precisava nascer de novo, que eu precisava mudar de atitude, ter outros pensamentos, outras ações em relação a tudo. Seria bom. Mas essa Bíblia que me aponta o meu erro, o meu pecado, é a mesma que traz-me a esperança. Porque Jesus aqui afirma que ele é um só com Deus. E logo em seguida, alguns capítulos adiante, ele foi entregue por Judas. Foi julgado inocente, mas foi condenado. Foi morto na cruz sem dever nada a ninguém, por causa do meu e do seu pecado. Por isso que o símbolo do canal aqui, do canal CRB, é a cruz de Cristo. Por ele, para ele são todas as coisas. E talvez muitos de nós queríamos que Jesus ficasse naquela sepultura, assim como o inferno inteiro. Porque quando
eles viram Jesus morto, talvez agora estivesse cantando: nossa, vencemos, vencemos, acabou-se. Mais 1, 2, 3 dias de festa no inferno. Acabou. Quando Jesus ressuscitou. Nesses 3 dias, nunca houve ou parou de haver festa nos céus. Porque o propósito de Jesus e de Cristo tinha se cumprido. Já pensou nisso? Por mais que o inferno tivesse em festa, achando que tinha vencido Jesus, o céu nunca parou de estar em festa. Nunca. Desde o momento que Jesus, ou até mesmo antes de Jesus vir aqui nascer, o céu sempre foi em festa. E quando Jesus ressuscitou, talvez dobrou o volume da festa. Porque eu e você, através da cruz de Cristo, pudéssemos novamente ter acesso ao Deus Criador direto. Não precisava mais de falsos profetas, falsos intermediadores, dizendo que eram homens de Deus. Hoje nós vemos os apóstolos, os bispos, os pastores, julgando-se ser homens de Deus para somente arrancar a ovelha do rebanho e tosquear, matar de frio, matar de fome. As escrituras não afirmam isso. Capítulo 10 de João, como vimos no vídeo anterior e no vídeo agora, terminando essa fase do capítulo 10, Jesus aponta para isso. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando eu chamo, elas vêm correndo, porque não são enganadas. Me conhece, sabe que eu sou o pastor delas. Eu cuido delas, eu zelo delas. Eu levo ao pasto para comer, tosqueio no tempo certo. Não passam frio, não passam fome, porque dentro de mim eu sou o aprisco das ovelhas. Passa-se a chuva, o temporal. Vem aquele sol forte, mas sempre estão bem cuidados comigo. E é esse Jesus que se apresenta para nós em João. E é esse Jesus que eu quero que você conheça. Um Jesus de braços abertos para nos transformar em homens e mulheres que irão morar no céu, ao qual ele foi preparar lugar e está voltando. É só olhar os sinais. Quando nós olhamos para o Apocalipse sobre a guerra dos fins do tempo, estão desenhados aí os campos, os exércitos. De que lado você vai estar? Eis a questão. Não é mais uma mitologia, não é mais uma história, um contexto de um fanatismo religioso, mas agora, cada dia mais, se veem os sinais da Bíblia se cumprindo. Independente se tem homem falando ou não, agora você vê no noticiário. E se você relacionar as notícias das manchetes com a Bíblia, você vai ver que ela está se cumprindo. Desperta, você que dorme, antes que seja tarde. Que Deus possa vos abençoar, que esse tempo que nós tivemos em João possa ser transformador na sua vida, um divisor de águas, e que você possa ter o desejo de conhecer esse Jesus. Faça seus devocionais, leia a Bíblia, se interaja mais com esse Deus, se interaja com o Espírito Santo através da oração, e você vai ver a vida maravilhosa que Deus tem preparado para você. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo aqui nesse canal, em nome de Jesus.